momento do nosso quadro Clínica da Alma, com os nossos pastores aqui já em posição. Sentido. Pastor. Bom dia, pastor querida. Rogério Goulart. Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom. Pastor Rogerinho, seja bom, muitíssimo bem-vindo. Obrigado. E pastor Guerra, que faz guerra mesmo aí Amém. contra o pecado. Ok. E hoje tem uma convidada de honra, tem um grande testemunho, vai nos enriquecer aqui nessa manhã, vai nos edificar, nossa querida Efigênia Silva. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Você viu que você já está no sofá da casa, então, ó, Tranquilo. daqui a pouco você põe o pé na mesa. Mas você pode estar ligando para cá, deixando aí a sua mensagem, a sua dúvida. Às vezes você está passando, você vai se identificar aqui com o testemunho da Efigênia, ou você vai identificar com o assunto que vai ser trabalhado aqui. Pode ligar no 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Liga, deixa a sua mensagem que eu vou ler a sua mensagem aqui no programa. Aqui agora, no De Tudo Com Pouco. Isso mesmo. Lembrando, pastor, qual é o nosso texto base? Hoje nós temos Mateus 6, 10, né? Vamos ler do versículo 9 em diante, fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Eu queria focar aqui o versículo 12 que fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? A questão mesmo do perdão, que é a questão mais forte na área de cura e tudo, é o perdão, é o foco, né? Para resolver muitas coisas, é a área do perdão. Então, né, Jesus deixa bem claro aqui, né, a questão do perdão, e bem forte nessa oração do Pai Nosso. Na verdade, ele já liberou o perdão para nós, mas para a gente tomar posse desse perdão, nós precisamos, porque às vezes tem gente que acha que é condicional. Para ele me perdoar, eu tenho que perdoar. Não é assim. Não é assim, não. E, na realidade, o perdão, nós sempre temos falado aqui na clínica, que o perdão é a chave, né? Que ela tem o poder de destravar, né, o nosso futuro, destravar o nosso destino em Deus, né? Mas, na realidade, quem é destravado, né, somos nós, né? Nós que somos livres quando nós escolhemos perdoar. E, na realidade, não é escolher, quando nós cumprimos o que a palavra de Deus fala, né? Que nós devemos perdoar os nossos ofensores, né? Assim como nós temos sido perdoados pelo Senhor. Então, essa é a grande chave de todo o processo na questão da cura interior, na restauração, na libertação, é o perdão, né? Eu me identificar com a cruz, entendendo que ali na cruz do Calvário, ou seja, todos os meus pecados foram crucificados em Cristo Jesus, e através da crucificação eu me tornei livre, né? Então, quando eu não perdoo, eu fico preso, atado, né? E muitas vezes as pessoas até questionam a Deus: por que a minha vida não prospera, por que eu não rompo, por que as coisas não acontecem, né, E Rogério? trava todas as áreas, né, Trava gente? tudo, então assim, não rompe, né? E eu tenho plena convicção que foi o que aconteceu na vida da Efigênia, né, Efigênia? Quando ela escolheu perdoar e liberar perdão para as pessoas, né? Você quer falar antes, pastor Rogerinho? Eu só queria... A gente já vai se Pensei num conhecendo texto. tanto que só de olhar pro olhar, você sabe que está querendo falar. Já. E mulher tem um feeling muito bom para isso. Verdade. Quando o Guerra falou que o perdão é como se fosse uma chave, eu lembrei daquele texto de Apocalipse, quando Jesus se apresenta à igreja e fala: eis que estou à porta e bato. Se nós abrirmos a porta, ele entrará e ceará conosco. Então, o que Jesus está dizendo é que ele está do lado de fora e a porta está no nosso controle. E o perdão é exatamente essa chave que nós acionamos, Carol, para permitir que Jesus Cristo entre, para que ele possa ter realmente comunhão plena conosco. Se nós retemos o perdão, e aí a conexão que eu faço de novo com o texto que o pastor Guerra leu, em Mateus,
Se nós não perdoamos, né? Então nós perdoamos à medida que nós somos perdoados. Então perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, significa, Senhor, entra na minha vida e libera na minha vida e tira tudo que está impedindo que eu viva a plenitude daquilo que o Senhor tem, que é receber a plenitude do perdão do Senhor. E quando eu perdoo, eu estou realmente usando essa chave. Então, o perdão é a chave que abre a porta. Jesus, ele sempre está querendo entrar, mas se eu fico retendo perdão, eu não abro a porta para que ele entre na plenitude que a minha vida precisa. Então, o perdão tem essa capacidade tremenda, né? Se alguém quiser saber a passagem, Apocalipse 3:20. Exatamente. É a passagem, né, que muitas vezes a pessoa quer saber. E eu queria até perguntar para Elizabeth, conta pra gente, querida. Ó, Elizabeth, deve ser seu nome no céu. Efigênia, me perdoa, querida. Mas me conta aqui, como foi que você descobriu Clínica da Alma, que você foi num acampamento, foi em atendimentos, não sei como foi. Conta pra gente tudo. Eu conheci através do Atos, né? Do nosso Jornal da Igreja, do Atos hoje. Eu sempre quis fazer, mas aí fui fazer intercessão primeiro, né? Aí quando surgiu a oportunidade que eles foram, né, mostrar para nós lá, aí eu me inscrevi porque... O dela foi um seminário? Foi lá no núcleo da igreja, no Veneza. Que fizemos bênção. há 15 dias atrás. Isso. Então foi agora? Foi. Esse daí é bebezinho? Fresquinho. Então, melhor ainda. E aí conta, como foi? Até foi fácil para ir ou você teve lutas até também para estar indo fazer esse seminário? Conta pra gente. Teve, sim, teve. Eu fiquei um pouco assim, perdi o sono à noite, não dormia, estava trocando a noite pelo dia, mas eu falei, não, eu vou porque eu tenho que ir, porque eu tenho vontade de ir, né? De colocar isso para fora, porque quando a gente retém, né? Vai moendo dentro da gente, eu acho que atrapalha muita coisa. Aí resolvi fazer, me inscrevi e participei do Clínica da Alma e amei. Foi muito bom, me ajudou muito. Coisas que eu achava assim que estava perdoado, mas quando eu lembrava me causava dor ainda. Doía, né? Doía. Era como se estivesse vivo. Isso, como se estivesse vivo. Aí, no primeiro dia, segundo, maravilhoso, foi muito bom. E eu senti, assim, flutuar, eu fiquei flutuando. Uma leveza. Não é que eu decidi perdoar, assim, até por obediência, né? O perdão. Mas conta pra gente do que foi o perdão que você liberou. Que nós conversamos ali fora, e isso muitas pessoas vão se identificar, né? Porque estão vivendo, às vezes, essa situação, vivem hoje, a situação que você viveu, mas deixou de viver há 15 dias, né? Isso. Eu fiquei casada há 32 anos, né? Aí houve um problema de traição, separou. Mas não foi primeira nem segunda vez, então, aí separamos, eu sofri muito. Quanto tempo você ficou separada dele? Estou ainda separada de você. Separei tem 3 anos. 3 anos separada. Isso ela falando, eu vejo que é interessante pra gente ver que o tempo não cura. Não cura. Né? Às vezes a pessoa fala assim, é agora, é porque você está vivendo. Não. Se não for Jesus para entrar na nossa vida, se não for, se a gente não se posicionar e resolver liberar esse perdão, pode passar anos. Sim. E muitas vezes precisa de ajuda, né? É o caso dela, né? Ela procurou ajuda. Né? Verdade. Ela foi lá, procurou ajuda, porque por ela mesma, acho que não teria condições, não, né? Se não passasse por esse processo. Se eu não passasse por esse processo, não teria. Eu achava que tinha. Mas estava resolvido. Estava resolvida. Mas quando tocava, assim, quando eu lembrava, que foram muitos anos, né? Aí doía ainda. E agora, assim, eu saí de lá maravilhada. E como que foi para você, assim, esse sentimento, esse processo de cura? Porque em um momento aquilo era doído. Quando você liberou esse perdão, foi fácil? Ou você precisou de ajuda ali, até naquele momento, para falar, ó, eu te libero, fulano,
Porque às vezes as pessoas estão assistindo e falam, mas eu não consigo. E às vezes é difícil, dói para fazer isso, não dói? Dói. Eu já estava treinando, como eu disse que achava que tinha perdoado, eu falava, já perdoei. Mas quando nós subimos e que foi lá, a menina falou, vamos fazer separou, né, em grupo, vamos fazer uma oração, liberando perdão, e vocês falam o nome, né, das pessoas. Certo. Aí eu fui falei o nome da pessoa, certo. né, e uma outra pessoa também que eu tinha tentado, liguei para a pessoa para conversar com ela, saber por que ela estava assim comigo bem. Aí falei o nome dela, nós estamos falando, aí foi liberando mesmo um peso assim, que eu tinha, uma coisa que eu tinha dentro de mim, parecia que eu sufocava. Faltava até o ar. Isso, aí foi incrível, porque eu fui sentindo assim, ó, pluma, fui falando o nome, a gente foi liberando, foi fluindo dentro de mim, assim, aquela coisa, parecia um fluido mesmo. Respirava até com mais facilidade. Porque do interior dela começou a fluir rios de águas vivas. Amém. E aí, realmente... pra fora, botei tudo pra fora. Amém. É isso mesmo. Nossa, mas foi incrível, que eu comecei a ver as coisas de outra maneira. Algo que ela falou, que eu achei interessante, e eu acho que vocês poderiam falar. Tem pessoas que estão vivendo esta condição, vivem essa condição hoje e acham que estão resolvidas. Como que vocês podem ajudá-la a perceber isso? Porque ela viveu um tempo achando que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Como que a gente pode perceber que não está bem e procurar ajuda? Porque a gente acostuma até com coisa ruim, né, gente? A gente acostuma com peso, com fardo. Um dos pontos aqui é a questão dela sentir dor. Né, Efigênia? Que muitas vezes ela sentia dor. Quando ela lembrava da coisa, ela sentia dor. Isso. E muitas vezes as pessoas tentam encubar isso. Sente dor, mas tenta enganar a si mesmo. E isso é que as pessoas têm que orientar. Se você está enganando a você mesmo. Aí vem aquela dor, você tenta substituir por outra coisa. Então, isso aí não tem substituição, isso tem cura. Glória a Deus, tem cura. Tem cura. Tem cura. Não é? Não vem substituir por nada. Não, eu vou fazer isso aqui. Aí a pessoa entra no ativismo e tal, vai tentar cobrir. Não, você não vai conseguir, não. Você tem que procurar realmente tirar essa dor e jogá-la para fora. Aí consegue. Né? Aí vem a alegria depois. Nossa, né? muita alegria. Muita alegria. Falando até de mágoa, assim, eu estou com uma participação e você pode mandar a sua no 3209-3301, opção 1, 3209-3301, opção 1. Eu estou com uma participação aqui de Belo Horizonte. Ele falou o seguinte: eu nasci torto com uma deficiência e essa enfermidade me faz ter muita mágoa e ódio de mim. Falando de mágoa, o que faço? O que pode fazer essa pessoa? Ele tem ódio e mágoa dele mesmo. E ele nasceu com uma deficiência. Olha, a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem que ter mágoa de você. Você não tem que ter ódio de você. Porque você não escolheu e não teve nenhum controle sobre a forma do seu nascimento, onde você foi gerado. Algumas coisas nós não escolhemos. E essas coisas têm tudo a ver com o período do nosso nascimento, da nossa gestação. Nós não escolhemos os nossos pais, nós não escolhemos o lugar ou a terra onde vamos nascer, nós não escolhemos as circunstâncias em que nós vamos ser gerados e nem de que maneira vamos ser gerados. Então, isso é uma situação que está além da sua vontade. Então, não há nenhum motivo para você ter raiva de você, mágoa de você, ódio de você. O que, na realidade, você precisa é passar por um processo de identidade e de aceitação, porque a sua revolta consigo mesmo está baseado provavelmente no fato de não se aceitar do jeito que você é. Então, essa é uma situação que você não tinha escolha e, pelo que eu entendi, você não tem como mudar essa circunstância. Então, o melhor é aprender a viver de acordo com essa circunstância
e viver o melhor, porque é possível viver o melhor mesmo diante de circunstâncias adversas. É possível ser feliz, é possível ser alegre, é possível ter uma autoestima elevada, apesar do nosso físico ter deficiências. É possível ser abençoador, é possível ser produtivo. Nossa, as possibilidades são infinitas. E o que você menos precisa é ficar com raiva, com ódio e com mágoa de você mesmo. Você já tem tantas pessoas que poderiam estar nessa posição, você não precisa se juntar a elas, né? Se ame, independente de como você esteja se vendo. Se ame, ame a Deus, ame o próximo e você vai ver como as coisas poderão ser completamente diferentes. Em nome de Jesus. Amém. E tem uma outra pergunta. Você queria falar, pastor? Não. Tem uma outra pergunta também da Yolanda, de Belo Horizonte. Ela falou que tem uma mágoa muito grande. Como fazer? Às vezes existem pessoas com mágoas. Ela não especificou a mágoa que ela está vivendo, mas disse que tem uma grande mágoa no coração. Olha só, Yolanda, né? Isso. Olha só, Yolanda, a gente precisa detectar se essa mágoa está relacionada à questão de decepção, está relacionado à ofensa, se você é uma pessoa que foi injustiçada, enfim, a gente precisa saber exatamente o que é essa situação. E a gente pode assim já antecipar para você que tudo passa pelo perdão. Não é? Independente se você foi ferida por alguém, então para que você experimente a cura, a restauração da mágoa, tem que passar pelo perdão, não é? Tem que passar. Então se você foi desonrado por alguém, você tem que liberar e perdoar quem te desonrou. Se você foi ferido, machucado, né, por alguém, então tudo isso precisa ser lançado, né, assim, sobre o Senhor, ou seja, Ele que levou sobre si todos os nossos pecados, né? Então Ele tem esse poder de nos perdoar e liberar esse fardo, muitas vezes, que a gente tenta carregar e muitas vezes o próprio inimigo, ele lança sobre nós, muitas vezes, sentimento de culpa e o sentimento de culpa ele gera muitas vezes a frustração, essa mágoa, e mágoa vem tristeza. Então tem várias coisas que estão linkadas umas com as outras. Então isso que nós precisamos entender, que você precisa entender que você precisa abandonar isso, né? O sobrepeso, a sobrecarga, e com certeza o Senhor ele é especialista em lidar com as nossas emoções. E Ele então com certeza vai arrancar isso de dentro do seu coração. Então assim, você não precisa ser forte carregando esses sentimentos, não. Pelo contrário, até o Senhor quer que a gente seja fraco na perspectiva de que temos que ser dependentes dEle, não é? Porque a gente não tem essa capacidade, sabe, de diluir essas situações, não, eu vou superar, isso aí vai ser esquecido. Não, não, não. A melhor coisa que nós temos que fazer é ir aos pés do Senhor, lançar sobre Ele toda a vossa dor, toda a vossa decepção, tudo que gera ansiedade no seu coração e também a mágoa. Lance sobre Ele, fique livre disso e continue caminhando para o alvo, na direção do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Rogério, na hora que você estava falando, eu lembrei de uma frase que o César sempre fala nos seminários. Aliás, um abração para o César. É verdade. Ele fala, a sua dor tem um nome. Isso. Qual é o nome da sua dor? Isso. Então, tem que identificar, né? Exatamente. Ela tem um nome, né? Ela tem um nome. Ela tem um nome. Né? O nome pode ser José, pode ser Maria, pode ser Pedro, pode ser João, né? Pode ser o pai, o namorado, o irmão, a mãe, o patrão, mas ela tem um nome. E quando você identifica essa dor, identifica esse nome e resolve caminhar no sentido da liberação dessa pessoa, o processo de cura ele vai se estabelecer. Uau, importante. Às vezes a pessoa quer esquecer, né? A gente quer esquecer aquilo que tem que lembrar e fica lembrando aquilo que tem que esquecer. Exatamente. Porque dói, né? Dói, claro que dói. Porque você vai rever, ainda está vivo, né? Eu falo que é aquela faxina porca, né? Colocar ali a sujeira embaixo do tapete, achando que está tudo bonito. E fingir que limpou, né? Quando você vai ver, o negócio impregnou. Até o cheiro do ambiente altera, né? Como que isso pode? Então, nós precisamos aí rever, pedir o Senhor para sondar aí
no nosso coração. Por isso que é bom ter tapete voador, né? Aí não tem como pôr debaixo. Ai, não conta. Ô, Carol, eu queria voltar àquela pergunta que você fez para a Efigênia com relação, e para o Guerra respondeu, com relação a como sentir, né, como saber. Uma das coisas que eu queria também colocar e que tem muito a ver com a história da Efigênia é que, como ela disse, ela viveu um relacionamento de 32 anos. Muito tempo, né? Então, 32 anos são muitos dias. E esse relacionamento, ele teve um fim e ela coloca que teve um final e chegou ao divórcio por causa de traição e que não foi uma única vez. Não é isso, Efigênia? Não. Então, uma das coisas que faz com que muitas vezes a gente sinta que já perdoou e que já está tudo resolvido é pelo fato da decorrência da situação, ela vai sendo repetitiva e nós achamos que cada vez que ela se repete, que aquilo já está resolvido. Então acontece hoje, a gente resolve, aí acontece no mês que vem, a gente resolve, acontece no próximo ano, aí a gente vai deixando. E na realidade vai tendo a reincidência. Exatamente. O sentimento de que aquilo está resolvido, né, não por ter uma solução, mas por estar acostumado às reincidências. E aí a gente resolve, tipo assim, ah não, isso já nem me fere mais. Tipo assim, achando que não eu já fere, estou né? tão acostumado com essa situação que eu já nem importo mais. Só que isso é um engano. Com certeza. Quando você chega na realidade de entender que a dor, ela veio se acumulando durante os anos e que todas as vezes que aquela situação se repetiu, você tinha que ter realmente pego aquele lixo, jogado para fora e não deixado debaixo do tapete e acostumando com o mau cheiro que ele gera, porque é isso que a gente faz. Certo. Então, o fato, muitas vezes, a gente experimentar sempre a mesma situação nos leva a uma acomodação. E essa acomodação dá uma falsa impressão de que a gente resolveu e de que a gente perdoou. Então, essa é uma das coisas que eu queria aproveitar o gancho da história da Efigênia e colocar. É interessante que eu fiquei pensando, porque essa situação, você toma um susto quando você cai na real. Que você achava que era uma coisa. E depois você vai ver, Sim. é outra completamente diferente. Exatamente. Você acha que não estou resolvido e quando você se depara que aquilo está mais vivo do que você imaginava, é um choque, não é, Efigênia? Conta pra gente. Quando você se depara, fala, nó, achei que estava tudo resolvido e não está. Não está resolvido. Pode falar. Aí é que vem, né, se aprofundar mais, né, e buscar mais em Deus, porque Deus deu muita força. Muitas pessoas falaram assim, eu pensei que você fosse tão fraquinha. Eu fui fraca, assim, porque eu chorava muito, mas a minha fortaleza mesmo estava em Deus. Amém. E a clínica da alma me ajudou muito, demais, me ajudou demais. Me ajudou a colocar para fora o que achava que estava tranquilo. E eu sofria muito, né? E com isso, assim, eu estou diferente agora. Eu estou me sentindo. E é legal que a diferente. pessoa vai se abrindo, né, gente? É, Para outras. outras. Ela vive, ela passa a viver. Sim. Isso. Porque antes ela fica. O leque abre. Né? Exatamente. O O Senhor, leque Enxerga abre. tudo, É. todos. isso. Muda completamente O a Senhor me rotina. revestiu uma nova mulher. Ai, que benção. Graças a Deus. Olha lá, puro brilho. Puro Olha brilho. lá. Eu É, Já está tá toda reluzente. amém. Até o layout melhorou, né? Pois é, porque o coração alegre, ele aformoseia o Somos mundo. Formoseia. dois, Né? A exatamente. transformação interna. Eu olhava no espelho e via, parecia que tinha alguma coisa morta dentro de mim. Eu falava, meu Deus, meus olhos, os olhos mostram muita coisa, né? É. Então, eu falava, tem alguma coisa morta dentro de mim. Meus olhos estão mortos. Eu ria, eu sorria, mas os olhos não sorriam. Não brilhava. Não. Aí, agora, tá tudo. Eita, Graças tanto a brilho que Deus. não tá dando conta. Amém. Ficar dentro. É isso que é bom, né? Oh, Muito que bom, benção. Clínica da Alma. E a gente tem Maravilha. outras perguntas também. Uma outra chama
Celuta, de Belo Horizonte. Moro sozinha, tenho 67 anos e tenho depressão. O que fazer em relação a isso? Tem que procurar ajuda, né? Ou procurar a clínica lá, preencher um questionário, para ela ser acompanhada. Porque talvez ela não está conseguindo mais lutar contra isso. Está sendo medicada, talvez já não sabe, mas pode estar sendo tratada, aí está sendo medicada, mas não consegue lutar contra o problema. Então você vai ter que procurar ajuda. Fazer igual a Efigênia aqui, foi lá na clínica, procurou ajuda e conseguiu sair daquele problema. Talvez o que falta para você é se abrir, desabafar com alguém, colocar para fora isso que está levando você a ficar deprimido. Talvez você está aí entrando nos remédios aí, não sou contra remédio, a gente até indica psiquiatra e tudo para as pessoas, mas tem que ter um acompanhamento também, para você poder se abrir. Talvez você está precisando de se abrir. Então, o remédio para você é isso. Procure a clínica, né? Vai lá, preenche um questionário para você ser acompanhada, participar de um grupo. Aí você vai conseguir, né, ficar livre dessa depressão aí, em nome de Jesus. Amém, Celuta? E aproveitando essa questão, Carol, quero lembrar para os irmãos que ainda desejam participar da clínica que vai acontecer nesse final de semana. Então, ainda tem vagas, você pode correr, né, entrar em contato lá conosco, no nosso telefone, ali na Manuel Macedo 1324, e o telefone 3429-9514 ou 3429-9515. Né? Então, sexta-feira à noite inicia a clínica, os ônibus vão sair ali do estacionamento da igreja e vão até o sítio Greenpeace, ali em Contagem. Né? Então, assim, o pessoal tem nos procurado para poder estar participando, entendendo que muitos assim ainda vão ter condições, logo depois que terminar a programação, poder fazer a questão do voto, né, participar da votação. Nós estamos prevendo que a programação termine ao meio-dia, o almoço e 1h da tarde, os ônibus já estão saindo de lá, 1h30, 1:20 já está ali nas dependências da igreja, aí você vai poder ainda até às 17 horas você votar e participar aí das eleições. Então, ainda tem vagas, entre em contato conosco, ou mesmo você pode enviar um e-mail, né, que está aparecendo aí, e nós vamos mandar as informações para você. Você pode fazer o pagamento pelo link do PagSeguro, pode fazer pelo cartão, débito, enfim, tem todas as opções lá. Então, a gente está querendo dizer para você, olha, não perca tempo, né? Há tempo ainda de você correr e fazer que nem Efigênia, ser abençoada e ser tremendamente restaurada. Com certeza. Eu queria mandar um abraço também para o pastor dela, Natal, e a esposa dele que acompanha a gente aqui, porque domingo ele... Silvana, né? Pastora Silvana. Eu encontrei com ele na reunião e falou comigo assim, falou, pastor Guerra, o Corpo Bombeiro teve que ir lá na igreja. Eu falei, porque pagar o fogo lá. Depois daí deu um fogo lá. Esse fogo é bom. Glória a Deus, né? Esse aí precisa nem de pagar, né? Pode deixar. Foi Isso mesmo. é bom, né? Então, assim, né? Glória a Deus, né? Efigênia pode falar aí como é que foi O fogo foi maravilhoso, principalmente naquela hora sabe? No fogo. Que hora E aí, que foi essa? É uma ministração. Ministração tem, que a última. tem. Isso que eu queria falar, porque eu já tinha feito, né, a minha declaração. Então, eu senti esse fogo, só que eu não senti calor. Não senti calor, quer dizer, não suei, não me transpirei. Mas um fogo parecia que estava queimando tudo. Eu falei, Jesus. Uau! Queimando mesmo, bom. esse fogo é bom. Esse fogo é bom. Eu falei, fogo bom, porque Vem eu em mim. não suei, né? Vem em mim, fogo. Foi o Espírito Vem em mim, Santo foi mesmo. Sabe? né? Foi Glória a muito, Deus. foi maravilhoso, maravilhoso. Glória a Então, eu Deus. falo assim, que as pessoas não se deprimirem. Não fique deprimido, não. Procura, né? Faz oração, procura a clínica da alma, porque resolve. Para mim foi muito bom. Graças a Deus. Glória a Deus. As coisas do Senhor, elas não ofendem, não agridem a gente, né? Só faz o bem. Só faz o bem. É um fogo que não queima. É verdade. Oh, meu Deus, Não é queima. maravilhoso. E a gente tem outras perguntas também. Você pode mandar a sua, ligando aí no 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. O DDD é 31. Temos uma outra pergunta, pastores, do Luiz Carlos. É o seguinte, ele falou assim que ama muito uma moça e de repente ela se afastou. Começou a se esfriar,
e ele não sabe o que fazer. O que ele faz? Um de Olha, cada vez. Eu acho que o que ele precisa discernir é por que que houve essa mudança no comportamento. Exatamente. Né? Então, se é um desinteresse da parte dela no relacionamento, ou se é alguma coisa que ela também possa ter feito e que não falou com ele e que ele, né, está até mesmo sem saber, ou alguma coisa que ele deixou de fazer, porque nós homens temos muito isso. Muitas vezes não é só pelo que nós fazemos, mas pelo que nós deixamos de fazer. Isso. Isso Né? mesmo. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em estar correspondendo, né, com palavras, afeto, carinho, reconhecimento. Então, mas procure a pessoa, veja o que é que está acontecendo no relacionamento, porque se é alguma deficiência e que pode ser cuidada, já que você a ama, você com certeza vai tomar a posição de restaurar o relacionamento, porque existe amor. E tenha coragem, né? Porque muitas Sim. vezes a gente tá uma pessoa e fala assim, não vou procurar fulano não, que eu tô com medo da resposta. É. Muitas vezes Tem que acontece. pensar o seguinte, você já tem Ué, um não, escolheu um sim. Vai pro sim. Já vai pro ué, não. O vai não a pro gente já não. sabe, né? Ela tá longe de você, já tem um não. Mas pode ser que venha. Vem um sim, né? Exatamente. E comunicação, né, gente? Comunicação é essencial no relacionamento. Né? Então, começar a sondar, observar como era. Porque tem relacionamento que é tão superficial que você ter ou não ter não faz diferença nenhuma. Então, é melhor, às vezes, não ter. É verdade. Então, isso é muito importante. Né? Você sondar como era o seu relacionamento, se era pegajoso demais ou não, enfim. Dá uma, né? Pedir ao Senhor para sondar e a oportunidade de você estar conversando ali com ela. Tem uma outra pergunta também da Marli, de Belo Horizonte. Eu concebi meu filho fora do casamento e hoje ele está envolvido com drogas. Esse envolvimento com drogas tem a ver com isso? O que eu posso fazer? Pode ter, né? Pode ter a ver. Né? Isso é uma condição que pode verdadeiramente estar linkado com essa questão da consequência, né? Ou seja, ele está buscando muitas vezes ser aceito, buscando muitas vezes um sentimento, muitas vezes de aceitação, de se sentir parte de, não é? Então, muitas vezes, como a pessoa ela é concebida fora do casamento, a pessoa, o filho ou a filha que nós denominamos, e a Bíblia fala que é um bastardo, ele vai buscar, então, ou seja, a aceitação das pessoas, ele tem uma necessidade muito grande de ser valorizado, de ser amado, não é? Então, nível de rejeição que essa pessoa, esse jovem ou essa jovem ele enfrenta, ela é muito grande, porque a concepção fora do casamento é justamente uma ação do maligno, justamente para desfigurar a imagem de Deus na vida desses que estão sendo gerados e principalmente feri-lo profundamente com a questão da paternidade. Então, o senso que acontece no coração e na mente dessa criança ou desse jovem é justamente o efeito de ter sido gerado num ambiente de desproteção espiritual. Embora o pai ame, a mãe ame e supriu, ou supre até hoje, todas as ordens do que diz respeito a material ou até mesmo a afetividade, mas a condição da rebeldia dos pais em não cumprir os princípios estabelecidos por Deus, então gera uma legalidade no mundo espiritual. E a ação espiritual dá liberdade para que espíritos malignos gerem muitas vezes a insegurança, pavores, tormentos muitas vezes noturnos, senso de segurança, muitas vezes a perspectiva de um destino, um futuro incerto, né, sem uma esperança. Então tudo isso vai gerando uma inquietação na alma e essa inquietação na alma leva a pessoa a tentar suprir, né, tirar essa inquietação. E aí começa a colocar coisas e muitas vezes vai buscar e achar nas drogas ou muitas vezes uma vida extremamente promíscua que acontece e acontece muito cedo,
Então, com esse intuito de tentar suprir essa carência, essa necessidade de aceitação e de valor, né? Então, pode ser as drogas, mas tem solução. Tem solução. E você pode ir no seminário clínico nesse final de semana, nós vamos ministrar lá sobre isso. Mas também você pode ir lá nas dependências do Ministério, lá na Central das Redes, e a pessoa passar por uma ministração, ou os próprios pais irem, vai ser muito bom. Importante. E também o filho ou a filha passar por essa ministração. Você falou assim, porque essa questão até da mágoa, de falando de perdão, tem pais às vezes que não se perdoam por se considerar culpado, sim, né, exatamente. Por alguma situação como essa. Exatamente. Muitas vezes os pais, eles carregam um sentimento de culpa em função da realidade dos frutos hoje que eles estão experimentando com o filho ou a filha que está tendo essas atitudes, né? Então isso é muito importante, que serve para os pais e também para o filho ou a filha, né, de serem libertos disso. E lá em Deuteronômio 23:2 fala exatamente isso. Um dos excluídos da Assembleia do Senhor ou da congregação do Senhor, diz a Bíblia, é justamente aqueles que foram gerados fora do casamento. Então diz o texto que nenhum bastardo fará parte da Assembleia dos Santos, e diz ainda que abre uma porta na árvore genealógica, que diz que nem ainda a 10ª geração entrará nela. Então, é uma porta que foi aberta pela desobediência e rebeldia dos pais, e a consequência da desobediência dos pais vai afetar quem? A outra geração, e a outra geração, e a outra geração, né? Mas eu quero dizer que tem cura, tem solução, e em Cristo Jesus nós somos curados, sarados e libertos. Em nome de Jesus, é verdade. A gente está com várias perguntas aqui, está chegando, o pessoal pode mandar no 3209-3301, opção 1, 3209-3301, opção 1, DDD 31, mande sua pergunta, que os pastores estão aqui para responder. A Joyce, de BH, como reagir quando exorta alguém e as pessoas tomam para si como algo pessoal e ficam com raiva? É fácil, não, né? É fácil ser exortado ou não é fácil ser exortado? Exortar é fácil. Agora, né? Muitas vezes a gente tem que saber se a pessoa está preparada emocionalmente para receber essa exortação. Porque as pessoas vão e tocam na ferida sem dó, entendeu? Muitas vezes eu falo assim, ó, anestesia primeiro, para depois você chegar e tocar. Né? As pessoas chegam e já vai em cima. Então, aí vai ficar com raiva mesmo, porque não está preparado para receber aquilo. Então, ora Deus, primeiro para Deus preparar você para chegar a essa pessoa. Segundo, Deus preparar a pessoa para receber o que você vai falar. Né? Que a pessoa tem que estar preparada também para receber aquilo que a gente vai falar. Nem sempre é hora certa, né, de falar. Esse ditado aí que eles usam aí no mundo, que franqueza, não põe mesa, não sei o que, isso aí não tem nada a ver, não. Muitas vezes fala, não, que eu sou franco, que eu falo mesmo, que eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não, tá? Não tem isso não, que, né, esse ditado aí, pau que nasce torto, morre torto. Não, nós temos Jesus aí que é o nosso carpinteiro e conserta qualquer madeira, tá? É isso mesmo. Então, você coloca seu coração em oração e fala assim, Senhor, qual que é o momento certo, qual que é a hora certa de eu chegar nessa pessoa e falar? Tem o momento certo e a hora certa. Eclesiastes 3 fala, há tempo para todas as coisas. Procure o tempo certo, que aí você vai falar com a pessoa, ela não vai ficar chateada com você, nem com raiva. E o que você ofendeu, vai lá e pede perdão para ele. E uma coisa que a gente sempre fala, né, Guerra? Uma coisa que a gente sempre fala, já falamos aqui no programa, que até a verdade já tem a hora certa para ser dita, né? Com certeza. Então, e a forma também, a forma. né, gente? Sim, então, a gente precisa buscar do Senhor direção. Você pode, a nossa fala tem que ser para restaurar. Exato. E não para acusar. E às vezes, se você não falar da maneira adequada, essa pessoa recebe como algo agressivo. E aquilo não entra, o coração fecha. Fecha. Aí fechou, aí complicado. E ainda mais, por exemplo, se você é uma pessoa de pulso, é firme no falar e tal. Eu sou firme. Então tem que ter mais doçura ainda para falar, para poder entrar bem. Sim. Senão, é complicado a pessoa receber. Com certeza. Então o Espírito Santo vai conduzindo a hora e a forma também de falar. Sim, o apóstolo Paulo ele já fala, aquele que exorta, faça-o com amor. Exato. Então, eu acho que isso sintetiza. Se você está amando a pessoa, você está falando para o bem dela
e vai, inclusive, ficar do lado dela até que ela alcance aquele bem que é o fruto da sua exortação. Muitas vezes chegar e colocar o dedo na cara da pessoa, falar aquilo que Deus te revelou, mesmo que tenha sido Deus que te revelou, e virar as costas para ela, você não amou a pessoa, você não exortou, você repreendeu a pessoa. Então, exortar precisa ser com amor. Tem mais uma pergunta para vocês, pastores. Não disse o nome, sou casada há 30 anos e meu marido sempre me traiu. Sempre brigava muito, sempre tratou mal os filhos e eu sempre procurei Jesus. Sempre o perdoei, mas ele quer ser sempre o centro das atenções e não procura ser melhor. O que eu faço? Continue amando. E orando. Perdoando e orando. Não é fácil, mas... Não é fácil, não. Né, Efigênia? Se eu, na época, eu poderia ter tido mais paciência ainda, se eu tivesse já batizado, tivesse me convertido antes. Hoje eu vejo que talvez eu poderia ter passado por cima mais uma vez. Né? E perdoado mais uma vez. Com paciência, mas... E quando foi, por exemplo, no seu caso, Efigênia, que foi a primeira vez, com quanto tempo de casada você tinha que você descobriu que você era traída? Mais ou menos, assim, porque você ficou casada há mais de 30 anos. Mas quando foi que você descobriu que ele te traiu? Tinha uns quantos anos, quanto tempo? Há mais ou menos 12 anos de casado. Quantos? 12. 12 anos? 12. É. Depois de novo, depois de novo. Já é um bom tempo de casado. Isso. E ela também permaneceu quase uns 20. Você ficou casada há quantos anos? 32. 20 anos. 20 anos. Sabendo, né? 20 anos, sim. Sabendo. E depois que eu aceitei Jesus, aí eu fui vendo que não era certo. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Tem sim. Esse negócio de falar que não tem nada a ver, né? Deixa, não tem nada a ver. Aí, E quanto tempo você já tem de vida com Jesus? Eu estava em outro ministério, não levando muito a sério, indo só para visitar. Aí tem 3 anos. Sei. Aí quando eu procurei para batizar e falaram assim, traz a roupa domingo que a gente batiza. Eu falei, não, eu quero uma coisa mais séria, eu quero mais de Deus, quero conhecer mais. Aí que eu fiz o curso, né, de batismo, que eu acho muito importante também. Claro. Muito importante o curso de batismo. E batizei. Aí vai fazer 2 anos, batizei. Amém. Graças a Deus, minha vida virou assim, igual a pastora Alaelce, quando eu vim a primeira vez na Lagoinha, ela falou para mim, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E nunca mais foi a mesma, graças a Deus. E nem vai ser. Daqui para frente, em nome de Jesus. Melhor. Melhor ainda. A gente tem uma outra pergunta aqui da Marlene. Gostaria de saber como me perdoar. Olha no espelho lá e libera o perdão para ela mesma. Só ela tem... Eu acho que a coisa mais difícil de perdão é perdoar a si mesmo. Para mim, o perdão mais difícil é perdoar a si mesmo. Por quê? Porque a pessoa carrega um sentimento de culpa tão forte que ela não consegue. Talvez para você se perdoar, você vai precisar de ajuda, de ser acompanhado. Talvez você está se culpando de alguma coisa que já passou, talvez alguém que você feriu já te liberou, já perdoou e você ainda fica segurando isso dentro de você. Ou você libera isso, tá? E se perdoa, ou você procura alguém para te ajudar a liberar esse perdão. Né? É muito difícil perdoar a si mesmo. Por isso que é bom você procurar alguém para te ajudar. Procure lá a Clínica da Alma, né? Você vai passar por um processo e aí você consegue colocar para fora isso que está dentro de você. Porque o não se perdoar está muito relacionado à questão do orgulho. Isso. Né? E às vezes a gente acha que o nosso erro, o nosso pecado, ele é muito maior do que outras circunstâncias. Então, assim, nós temos que entender que Jesus levou sobre si todos os nossos
pecados, as nossas dores, né? O castigo estava sobre ele, inclusive o seu, o meu, não é? Então, assim, ele nos perdoou. Então, por que eu não consigo me perdoar? Porque muitas vezes eu não entendo o quanto que foi importante, o quanto que foi valioso o Senhor perdoar as pessoas e a gente mesmo. Então, a gente acha assim que o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, ou o que fizeram comigo é tão forte que nem o sacrifício de Jesus é suficiente para me perdoar, né? Então, na realidade, ele é suficiente. E tem outras coisas relacionadas, por que as pessoas têm dificuldade de se perdoar. Tem vários desdobramentos que a gente levaria um bom tempo aqui para falar, mas na realidade a essência é essa. Então, na realidade, sozinho você não consegue, você precisa de ajuda, até mesmo para nós sermos confrontados. Com certeza. Né? E a gente precisa da outra pessoa para nos confrontar em amor, para que a gente entenda o que Jesus fez pelos nossos pecados. Hoje até o devocional eu falei sobre o vaso, né, e o oleiro. Eles têm que quebrar, gente. Tem que quebrar. Quebrar e fazer. Ele restaura, né? Ele quebra, mas ele restaura. Ele quebra na medida certinha. E o pessoal tá sabendo mesmo, pastor, porque tem muita mensagem. Você pode ligar aí no 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Temos aqui da Mabel Marinho de Maceió. Agradeço a Deus pelo programa, que tem me edificado muito. Que bom, Mabel. Quero parabenizar a Carol. Obrigada, que está linda com essa roupa. Gosto muito de você e dos meninos. Obrigada. Isso é muita coisa. Pra mim. Mabel, pessoal de Maceió, Deus abençoe. Amém. Obrigada aí pelo carinho. Adoro o Café com Notícias. A cada devocional é muito edificante. Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Você também, viu, Kate? Que Deus continue abençoando a sua vida cada dia mais. Pastor, olha essa daqui. Não falou o nome, de Belo Horizonte. Sou evangélica e meu marido também. E eu o peguei espiando minha filha de 14 anos. Eu o perdoei, mas ainda sinto uma mágoa. O que faço? Pastor Rogerinho tem a resposta na ponta da língua. Põe a língua pra fora, pastor. Tá doidinho para responder. Tá. Chegou a se mexer aqui na cadeira. Olha, a questão realmente é você perdoar. Você realmente precisa perdoar. Agora, uma das coisas que você precisa avaliar é se houve ou não um confronto dessa situação que você viu e em relação ao seu marido. Então, essa é uma coisa que eu acredito que você vai precisar de ajuda se você não fez esse confronto e não fazer esse confronto também de qualquer maneira. Então, eu não sei se, porque muitas vezes a gente vê a situação, sabe que aquela situação não é real, não é legal, e na hora a gente se cala. E aí entra na questão do perdão e a gente vai deixando aquilo passar, achando que está resolvido. Então, talvez você tenha realmente perdoado, mas talvez você não tenha confrontado o seu esposo por essa situação. Essa é uma situação que ela é uma situação abusiva, Exato. pode ter acontecido mais de uma vez. A sua filha, inclusive, pode ter visto isso acontecer e também não ter falado nada. Então, são situações que têm vários desdobramentos. Exato. E que você vai precisar de buscar em Deus como tratar cada um desses desdobramentos. Rogério, inclusive, essa foi o que ela viu. Sim, E as que ela não viu, talvez. Então, exatamente. por isso que precisa realmente ser confrontado. Isso. E isso precisa Tratado, né? checar com a esposa, com a filha, né? Se já não houver outras situações. De uma forma que é até complicado, né? Checar com a filha de uma forma que não exponha também, porque às vezes a filha nem sabe. Sim. Ou às vezes até sabe, e foi ameaçado, não se sabe a situação, ou o nível que foi a situação. Então, Por isso que tem que realmente é uma checar. situação muito delicada, precisa ser tratada com Sabedoria. muita sabedoria. Muita Se sabedoria. você for de Belo Horizonte, que não falou, procure o Clínica da Alma. Né? Com certeza vai te ajudar muito numa situação dessa. Né? Sabendo que não há limites para o Senhor agir. Claro. Né? Ele realiza impossíveis e isso não é difícil para Deus. Né? Ele está acostumado com isso.
Mas precisamos ter um cuidado e um zelo com as circunstâncias, situações, para que isso não venha ter uma consequência lá na frente. A gente está chegando ao final, pastores, eu queria que vocês deixassem aí, né, uma palavra para as pessoas que nos assistem com relação ao tema que foi ministrado. Né? Tem muitas participações, não conseguimos ler todas hoje, mas amanhã vamos continuar lendo, eles respondendo. Pode estar enviando aí à tarde, não tem problema, a sua dúvida, aquilo que você está vivendo, porque, né, com certeza Deus vai trazer luz sobre a sua situação. Eu só quero reenfatizar a questão de que o Senhor não nos fez para sermos fortes. A nossa força vem dele. E a palavra do Senhor é muito clara, que quando somos fracos, aí que somos fortes. Não é? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não fomos feitos para carregar fardos que a gente não dá conta de carregar e de levar. Não é? Então, assim, nós precisamos entender que nele nós somos sarados, nós somos curados, e Ele que nos traz o refrigério para a nossa alma. Então, busca o Senhor. Se você precisa de ajuda, estamos nos colocando à disposição para te ajudar. Pastor Rogerinho? Eu gostaria só de trazer uma esperança ao seu coração. Não importa o tamanho da sua dor. Se você tem disponibilidade de estar conosco, principalmente nesse final de semana, Deus pode, em um final de semana, mudar a sua vida e mudar a sua história. Em nome de Jesus. Então, não abra mão do privilégio de deixar Deus entrar na sua porta, pela porta da sua vida e fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. Amém. Pastor Guerra? João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Amém. Efigênia, muito obrigada, querida. Obrigada. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, te usando para levar vida. Amém. Nos lugares que você for. Amém. Eu queria só falar uma coisinha para essa menina que falou que não tem como se perdoar, né? Sim. Aí eu queria falar para ela o seguinte, para ela pedir a Deus para mostrar para ela que às vezes a gente também coopera para alguma coisa, né? Também para estar fazendo uma lista dos pecados que ela cometeu, alguma coisa que ela, alguma falha, e queima, pede a Deus perdão, ora, joelho, derrama diante do Senhor e peça perdão e queima isso depois. Amém. E se sinta um pouco livre. Querida, né? muito obrigada. Foi muito bom ter você conosco. E o Senhor abençoe sua vida, abençoe Amém. a sua casa, Amém. te renove, te fortaleça cada dia mais. Né? O Senhor está no controle de todas as coisas. Não perdeu o controle de nada. Deus abençoe.